coisa assim na mente, eu fiquei, Jesus, agora ele vai me bater o carro. Eu não sei se o carro estava assim, bêbado, sei lá. Estava correndo muito. E eu andando, daí de repente, né, eu vi que ele vinha me bater atrás de mim. Mas daí, em cima da hora, assim, sabe, ele desviou assim e foi na minha direita e no acostamento que ele desviou. E por pouco não foi um livramento que Deus me deu. Glória a Deus. Então é isso que eu quero falar com os irmãos, testemunhar, né, essa bênção. Amém. Glória a Deus. Deus me curou e tem me curado a cada dia, me dando força. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um grande testemunho, né? Amém. Depois de um derrame, ela ficou em cima de uma cama, ficou numa cadeira de roda, ficou sem falar. Oh, o nosso Deus continua sendo Deus. Deus é maravilhoso. É só colocar em prática a fé. A gente vê milagres acontecendo. Hoje a irmã está dirigindo, vem de Del Rey para cá, ela não perde a oração. Quando a irmã Elza perde a oração, já fico preocupada e com muita saudade. Ela vem de Del Rey todos os sábados, ela está aqui conosco. Esse é o nosso Deus. Ele continua operando e trabalhando em nossas vidas. Amém. Vamos ficar de pé? Pastor Marcelo Glória a Deus. é o responsável pela palavra de hoje. Vamos orar aqui pelo servo do Senhor? Ah, Senhor, aqui está teu ungido. Abençoa teu servo grandemente nesta hora. Senhor, venha usá-lo poderosamente. Senhor, que agora os seus lábios só saia a palavra direto do teu trono. Toma a vida do teu servo em tuas mãos. Continua nos alimentando, ó Pai, porque estamos sentados à mesa nesta manhã e não temos dúvida da tua presença em nosso meio. Pai, aí está teu servo em tuas mãos. Em nome de Jesus te apresentamos. Amém. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso líder, que tem nos dado essa oportunidade, a pessoa do pastor Wellington Lira e também da sua esposa. Agradecer também aos líderes deste belo trabalho, todo sábado, que tem sido exercido aqui, apesar de toda a luta, de todas as perseguições. Eles têm perseverado neste trabalho de consagração pela vida do pastor Gentil, pela vida da missionária Miriam. E exalto, acima de tudo, ao nosso Deus por essa rica oportunidade. Queridos, eu tenho um texto da palavra de Deus para compartilhar. Novo Testamento, livro de João, capítulo 11. Se não for pedir muito, você puder se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. João capítulo 11, versículo 1 em diante. Quantos disseram e podem dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Repita para o seu irmão, se você não der glória, Glória a Você Deus. não der glória, a minha prova vai passar para você. a minha prova vai passar para você. Quantos podem glorificar então? Amém. João capítulo 11, diz assim a poderosa, imutável, incontestável, infalível palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Ora, havia um certo enfermo, homem, chamado Lázaro, de Betânia,
da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A Bíblia informa que Lázaro está enfermo. E era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Portanto, suas irmãs enviaram um mensageiro dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A mensagem chega até Jesus, que o seu amigo Lázaro, não colega, preste atenção, fique comigo, que o amigo de Jesus, a quem ele ama, está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia está informando que Jesus não amava apenas Lázaro, mas amava Marta e Maria. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, então, ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Nosso amigo Lázaro, versículo 11, dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo. Disseram então seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado da sua morte, mas os discípulos não compreenderam. Então disse o Senhor claramente: Lázaro está morto. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 45, e vamos parar por aqui. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Amém. Ele se sente glorificando ao Glória Senhor. a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, papai. Empreste alguns minutos da sua atenção. Aleluia. A Bíblia vai informar que no capítulo 10, a pauta, o assunto, Jesus está em Jerusalém. E o que Jesus está fazendo em Jerusalém? Ensinando, discipulando. E a Bíblia nos informa, no capítulo 10, no versículo 22, que aqueles homens, fariseus, procuraram uma ocasião para matar a Jesus. No capítulo 10, a Bíblia vai nos informar que Jesus se retira com seus discípulos para o deserto. A primeira notícia, no capítulo 10, Jesus tem uma ameaça de morte. Entramos então no capítulo 11. Jesus ainda não chegou na casa de Marta e tampouco na casa de Maria. O informante chega diante de Jesus e dos seus discípulos: o teu amigo Lázaro, a quem você ama, está enfermo. Aqui para nós, você que está aqui neste momento de consagração, nesta manhã, qualquer um de nós que estamos aqui, se recebêssemos uma notícia que um parente, um amigo está enfermo, de pronto nós iríamos pedir licença, ia dar um remédio ou levar no hospital. A Bíblia informa que Jesus recebe a notícia, detalhe, presta atenção, que o seu amigo Lázaro está enfermo. Peraí, não é colega?
é amigo, mais forte. Jesus amava. Quem você ama, você cuida. Quem você ama, você protege. E no capítulo 10 anterior, Jesus vai afirmar: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Espera aí, parece contraditório. No capítulo 10, Jesus está ensinando: eu sou a porta. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o verdadeiro líder. E agora ele recebe a notícia que o seu amigo Lázaro está enfermo. Jesus então responde com a tua sabedoria, porque ele não é precipitado nas suas decisões, não é precipitado nas suas palavras. Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. A história segue. A Bíblia vai nos informar que depois de 2 dias, espera aí, irmão, não dá para entender. No capítulo 10 ele diz que é a porta, ele diz que ele é o bom pastor. E no capítulo 11 ele recebe a notícia que o seu amigo Lázaro está enfermo. Ele não levou Lázaro para o hospital. Ele não foi dar remédio para Lázaro. E tampouco ele, escutando aquela notícia, ele tomou a decisão precipitada. Eu tenho que ir agora. Não. A Bíblia vai dizer que 2 dias. Quantos dias? 2 dias depois, ele chega para os seus discípulos: vamos despertar Lázaro do sono. Os discípulos andando com Jesus. Nem sempre nós lemos a palavra, estamos em oração e nem sempre a gente entende o que Deus fala para a gente. Jesus chega e fala: olha, vamos despertar Lázaro do sono. Jesus percebeu que eles não entenderam, porque os discípulos, se ele dorme, tudo vai ficar bem então. Jesus percebe que eles não entenderam e é enfático em dizer: Lázaro está morto. Antes que Jesus chegue, alguém chegue: se o Senhor estivesse aqui. Peraí, parece contraditório. No capítulo 10, ele vai à porta. No capítulo 10, ele não é o bom pastor. E de repente ele é recebido: se o Senhor estivesse aqui, o teu amigo Lázaro não teria morrido. Eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. E a história vai nos contar que Jesus percebe aquele clima de tristeza naquela comunidade, de luto naquela casa. E Jesus então chora, porque nós temos um Jesus sensível com as nossas debilidades. A Bíblia diz que Jesus chega diante daquele túmulo, retire a pedra. E uma das suas irmãs: Senhor, já cheira mal. Jesus então grita: Lázaro, sai para fora. Até aqui tudo bem, irmão. História perfeita que nós conhecemos. Mas eu queria colocar algumas aplicações nesse texto e na nossa vida. O tema desta mensagem de hoje, desta reflexão é: o seu milagre está a caminho. Amém. Vira para o seu irmão e fala: o seu milagre está a caminho. O meu milagre está a caminho. Diante desta aplicação, 3 verdades e uma grande resposta. A primeira verdade: o texto vai nos informar que Jesus está em Jerusalém no capítulo 10. Ele está em missão. Ele está obedecendo o ide do Pai. A grande verdade é que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, meus amigos, fazendo e obedecendo o ide do Pai, isso não quer dizer que as más notícias não vão bater a porta do nosso coração. Jesus está obedecendo o Pai. Está pregando. A primeira ameaça que eu disse no capítulo 10 foi de morte. Ele vai para o deserto. A segunda notícia: mesmo ele fazendo missão, o seu amigo Lázaro está enfermo.
Imagina você, que se dedica à obra de Deus, que lê a palavra de Deus, que se consagra, que vem na consagração, que rejeita o pecado, que está pregando a palavra de Deus. Isso não impede que as más notícias cheguem na nossa vida. A primeira verdade é que mesmo você, sendo um pregador, um homem, uma mulher de Deus, obedecendo o ID de Jesus, querido, neste mundo nós teremos aflições, mas a Bíblia nos diz, tende bom ânimo. Agora, diante desta primeira verdade, não me impede de chegar às más notícias, mas qual será o seu comportamento? A má notícia vai chegar, Paulinho. A má notícia vai chegar, irmã. A má notícia vai chegar, pastor Marcelo. A má notícia chega a Jesus, que o seu amigo está enfermo. Mas qual foi o comportamento de Jesus? Não tomar decisão precipitada. E quantas vezes, irmãos, nós estamos fazendo a obra de Deus, nos consagrando, nos dedicando como num período desse, quando a gente menos imagina, o filho, o emprego, o casamento, enfermidade, a má notícia bate à porta do seu coração. Mas Jesus, quando recebeu esta notícia, pega isso aqui que é forte, ele escutou, assimilou e não tomou decisão precipitada. E falou, olha, essa enfermidade não é para a morte, pastor Gentil. É para que seja manifestada a glória de Deus. Querido, nessa manhã o Senhor está falando conosco, ainda que a má notícia chegue na tua casa, na tua saúde, ainda que a má notícia chegue na tua vida como missionário do Senhor, não pare, não deixe que as má notícias bloqueiem o ID de Jesus, porque a Bíblia diz, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, e quantos estão comigo podem glorificar o Senhor. Amém, glória a Deus. O tema dessa mensagem, missionária Joana, que eu vou profetizar daqui de cima do púlpito. Amém. Seu milagre está a caminho. A primeira verdade, missionária Joana, que eu falei, que apesar de estarmos fazendo missão, isso não impede que as más notícias batem na porta do nosso coração. A segunda verdade que eu aprendo neste texto, baseado em João capítulo 11, morte. Peraí. Jesus recebe a notícia e diz, esta enfermidade não é para nós, mas para a glória de Deus. Mas então aqui nós temos que entender, irmão, que é Bíblia, não é conversa fiada. Existem dois tipos de morte. A física, a adâmica e a espiritual. Todos nós, rico, pobre, grande pregador ou não, iremos passar pela morte física. Porque herdamos lá no jardim do Éden, quando o pecado entrou. Mas a seguinte morte é a morte espiritual. E espero que nessa manhã, você que está me escutando, possa estar escutando esta mensagem e não possa estar morto espiritual. Mas se tiver o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o pão da vida e pode transformar a tua vida nesta manhã. A primeira morte física é uma morte natural devido à natureza adâmica. A segunda morte é onde você passará a sua eternidade. Ou muitos que não aceitarem Jesus, pastor Gentil, missionário Miriam, serão condenados. Versículo 14. Jesus responde, Lázaro está morto. Querido, há coisas na nossa caminhada que precisam morrer para acontecer o milagre de Deus. Fala com o seu irmão. Irmão, o que precisa morrer na sua vida? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não, peraí, eu só posso ser nova criatura se eu morrer. Sem dúvida. Algumas coisas na nossa vida, querido. 3 verdades
em uma grande resposta. A segunda verdade, morte. Lázaro precisava morrer. Porque na frente aqui o texto vai afirmar que aquela comunidade estava incrédula. O texto vai afirmar que depois da ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que muitos que estavam ali creram. Quem sabe? Oh, aleluia. Nessa manhã o Senhor está falando comigo e com você. O que precisa morrer na sua vida? A mentira? O pecado? A hipocrisia? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura. Então eu não posso ser nova criatura e continuar com o mesmo comportamento. Eu não posso ser nova criatura e não ler a palavra. Eu não posso ser nova criatura e não orar. Eu não posso ser nova criatura e continuar dando tombo nos outros. Eu não posso ser nova criatura e continuar com as velhas práticas. A terceira verdade, dentro desse texto de João, capítulo 11, avivamento. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Só que avivamento não é só falar em língua. Avivamento não é só pular. Avivamento é mudança de conduta. É mudança de caráter. É mudança de procedimento. Nós temos clamado tanto por avivamento. E quantos escândalos, sabe por quê? Não mudou o comportamento. A Bíblia vai informar que as muitas letras me fazem delirar. Avivamento é quando eu leio a palavra e a palavra entra em mim e muda o meu caráter, o meu comportamento. Por isso, nesta manhã, o Senhor está falando com você. A partir do momento que nós mudamos a nossa conduta, o nosso caráter, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, as pessoas vão olhar, pastor Gentil, e vão fazer como diz aqui no versículo 45. Quando o povo viu Lázaro vivo, viu o que Jesus fez, a Bíblia diz que eles acreditaram. Eles estavam mortos pelo pecado, pela incredulidade. Mas quando eles viram o Verbo vivo, o próprio Filho de Deus, não apenas pregando, mas tendo autoridade. Não adianta ser um grande pregador, um grande cantor, não adianta ser um grande locutor, mas adiante esta palavra gerar dentro da minha vida, na minha conduta, um avivamento. Sabe por quê? Porque quando você falar, tem peso. Opa! Porque antes que você suba aqui, alguém vai falar, é mulher de Deus, é homem de Deus, tem caráter, tem palavra. Nós precisamos de uma geração que seja avivada pela palavra de Deus. Amém. 3 verdades. A primeira, mesmo que você seja um pregador, um missionário, não te isenta das calúnias, da decepção. Mas como é que você vai decidir? A segunda verdade, é preciso morrermos para o pecado. A terceira verdade, precisamos de um avivamento genuíno, não só de falácia, não só de show gospel, não só de igreja lotada. As pessoas precisam ver em nós o Espírito Santo de Deus. Amém. E a resposta? E qual que é a maior resposta? Eu acabei de falar alguns minutos atrás. O tema, o seu milagre está chegando. Irmão, não existe missão sem Jesus. Não existe morte se Jesus não for a sua ressurreição e a vida. Não existe avivamento se Jesus não for o verbo vivo da palavra dele na sua vida e na sua conduta. Deus, nesta manhã, está levantando homens e mulheres que precisam ser transformados pelo milagre genuíno de Jesus Cristo. Muito mais do que a ressurreição de Lázaro. É aquela comunidade que foi transformada pelo poder de Deus. Lembra que Jesus disse
lá no início, olha, essa enfermidade não é para, mas para... Então aqui se cumpre o que Jesus falou. Quando Lázaro sai para fora, se cumpriu a manifestação da glória de Deus. Querido, eu não sei o que você tem passado na sua casa, na sua vida ministerial, mas Deus quer levantar uma geração transformada pela palavra de Deus, obedecendo o ID. Deus quer transformar uma geração que, independente da calúnia, que independente da falta de dinheiro, que independente da perseguição, assim como Jesus recebeu aquela notícia, ele não tomou a decisão precipitada. Deus quer levantar uma geração que precisa morrer para o pecado, para que algo novo de Cristo cresça na sua vida. Coloque-se de pé e vamos orar. Lázaro não está mais morto. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui nesta manhã. Eu creio, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia vai informar Oh, mistério. que quando Jesus chega, Aleluia. pega isso aqui, irmão. Uma notícia, Jesus já cheira mal. Será que tem alguma coisa na sua vida que é comunidade? As pessoas que convivem com você Fala. estão falando, não sei não, está cheirando mal aquela conduta ali. E muitas vezes essas notícias, querido, o diabo usa pessoas. Quando você está no processo da transformação, no ID de Jesus, na caminhada de Jesus, quando você está nesse processo, muitas vozes chegam para você. Aquele ali fazia isso, aquela ali fazia aquilo. Isso é Satanás que quer paralisar você, porque a Bíblia diz: se você está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém. Meu Deus, aqui foi pregada a tua palavra. É Deus. Lázaro estava cheirando mal. Lázaro estava morto. Contudo, quando o Senhor entrou em cena, aquela morte foi apagada, e aquela comunidade, aquela cidade e aquela família foi avivada pelo poder da palavra do Senhor. Nesta manhã, Senhor, quantas pessoas estão como Marta e Maria, se precipitando, não esperando o tempo certo de Jesus agir. Mas nesta manhã, meu Deus, a tua palavra nos afirma quando o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Nesta manhã o Senhor está nos chamando: vem para fora pregar a minha palavra, vem para fora ser nova criatura, vem para fora buscar o meu reino, a minha justiça e ser transformado pela glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, amo todos vocês, continuem orando por mim. Importa que Jesus cresça e que o Marcelo Miranda desapareça. Muito obrigado. Amém.